pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vinda ao podcast Ela Quer, Ela Pode. Um podcast onde querer é poder. É isso aí, onde você veio para se inspirar, dar risada com histórias reais. E hoje, gente, só quero dizer uma coisa para vocês. Por um acaso, você já tentou elevar a frequência vibracional? Você já tentou reprogramação mental? Afirmações positivas? E técnicas para visualização? Você não precisa de técnica. A verdade é que a lei da atração está chegando ao fim. O fim da lei da atração. E hoje, com vocês, nós temos uma convidada maravilhosa para provar e para te ensinar como você vai manifestar coisas que você talvez já visualizou, mas acha que não é possível. A criadora do método Lei da Atração Consciente, que é o único treinamento do tema no Brasil com reconhecimento no MEC. Mulher Rica, Academia Vem Riqueza, como manifestar os seus sonhos e meta. Treinadora, filósofa de formação acadêmica, mentora, palestrante e escritora. Escritora dos livros O Poder do Pensamento Consciente e Manifeste o Seu Poder Interior. Possui mais de 25 mil alunos em seus cursos e treinamentos espalhados por 27 países. Ô, Lucimara Moraes! Seja muito bem-vinda! Nos explica que história é essa, o fim da lei da atração, como assim? Antes de mais nada, deixa eu agradecer vocês pela oportunidade, Imagina. pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com a audiência de vocês. E é verdade, a lei da atração chegou ao fim. Ela não só está chegando ao fim, como ela chegou ao fim. Já tem algum tempo que eu venho batendo nessa tecla e explicando para as pessoas que tudo que se entende, ou pelo menos, não vou dizer tudo, né, não vamos generalizar, mas um bom tanto do que se entende sobre uso e prática de lei da atração, e ele está assim, muito aquém do grande potencial que tem. Óbvio, quando se fala fim de lei da atração, as pessoas podem pensar que, como assim isso vai acabar se isso é uma lei universal? E o primeiro problema já está aí. Não é bem Não é por uma aí. lei universal? Não é bem Mano, por aí. ai, meu Deus, vai colocar a gente no universo? como assim? Então, voltando a algumas casinhas, claro que se a gente for analisar, existem várias leis da física clássica, existem leis da física moderna, existem leis de trânsito, existem leis jurídicas, mas a atração, ela não é considerada uma lei. Eles comparam com a lei da gravidade, mas não é. Porque uma lei, para ser estabelecida como lei, ela precisa passar por vários critérios de avaliação. E são pessoas preparadas para isso, são cientistas, são pesquisadores, que eles sim têm que aceitar e validar como uma lei. E uma lei, ela tem que ser igual para todos. Então, quando a gente fala em lei da atração, tem muitas pessoas que vão dizer assim, para mim não funcionou. Então, se para algumas pessoas não funciona e para outras não, é refutável, não é uma lei. Olha só, Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque realmente, quando você falou ali, a lei da atração não pode ser lei, porque não é uma lei, eu já me vi assim, né? Que lei, né? Poxa, se para mim é para você, para todo mundo, né? Eu tenho que seguir tu. E como assim? Como que vai ser uma lei se não é igual, né? Então, eu não Exato. posso manifestar nada? Não é que não pode. Pode, óbvio que pode. Todos nós fazemos isso o tempo todo. Algumas pessoas estão conscientes desse poder, dessa possibilidade, outras não. Mas se você for ver, o que nós conhecemos como lei? Lei da gravidade. É igual para todos. Não importa se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se ela é de tal religião, se ela está no Brasil, se ela está no Japão. A gravidade vai funcionar. A lei da gravidade é igual. triste, né, amiga? Cai o peito, cai a bunda, né? Cai tudo, né, que enfim. horror, né? Mas Lei da tudo bem. gravidade, ela Parei de chega dizer aqui, todo. ela Não chega, tem não jeito, tem jeito. E pode analisar, não sei se vocês já pararam para pensar, a gravidade, mesmo que a pessoa não acredite, ela existe. Por mais que ela diga assim, não acredito na lei da gravidade. Vai fazer um Exato. teste, você vai dar com a cara na porta, porque ela vai funcionar igual para todos. Então, independente de acreditar ou não, ela é válida. Só se você olhar essa parte do argumento, vamos dizer assim, você já consegue separar o que é lei do que não é. Poxa, que medo, né? Se ela funciona pra todo mundo, pro bem e pro mal, né? Para tudo. Porque aí sim, trata-se de algo universal. Só que existe um princípio
princípio fundamental no universo que se chama eletromagnetismo. É uma das forças do universo. Hoje tem 4 forças: força forte, força fraca, a força gravitacional e o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é através da energia elétrica que é produzida. Então, uma energia elétrica gera uma energia magnética, então por isso eletromagnética. E isso existe em tudo no universo, tanto matéria quanto seres, pessoas, animais, pedra, livro, papel, caneta, todos possuem essa força. Isso tem a ver, tipo, com a gente encostar às vezes nas coisas e levar aqueles choques, assim? Tem a ver com isso? Aí já é a descarga elétrica do corpo, que o corpo produz calor. Que a minha filha me lembrou, você falando, eu lembrei minha filha esses dias assim, ai, mãe! Aí eu encosto nas coisas, me dá uns arrepios, me dá uns choques. Dá um choquinho, né? Daí eu disse assim, não, minha filha, é normal, assim. Normal, a gente não vê, mas existe. Sim, tipo assim. Sim. Não, essa daí já é carga elétrica mesmo, carga elétrica do corpo, não é o eletromagnetismo. Porque o eletromagnetismo, óbvio, a eletricidade gera magnetismo. Só que quando o corpo tem mais energia elétrica do que o papel, por exemplo, quando ele encosta ali, vai ter essa transferência desse grau, dessa intensidade, vamos dizer assim, né? Falando de um termo mais simples. Só que o eletromagnetismo, ele não é só isso. O eletromagnetismo é algo que existe no universo em si, e tudo que faz parte do universo tem esse poder de magneticamente atrair e repelir coisas, circunstâncias, pessoas. E quando se valida disso e você entende como é que isso funciona, aí sim eu começo a usar o eletromagnetismo a meu favor. Aí sim você usa isso para chegar mais rápido nos teus objetivos e nas tuas metas. Mas não somos nós quem atraímos. Não? Não. É aí que está. O fim da lei da atração é justamente para mostrar essas evidências. Não somos nós quem atraímos, nós somos atraídos para as coisas. Então, por exemplo, o sucesso que você quer, você é atraído para esse sucesso. O emprego que você quer, você é atraída para esse emprego. A casa que você quer, você é atraída para ela. Porque existem tantas possibilidades, e infinitas são as possibilidades, por que é que nós somos atraídos para aquela e não para outra? Ou por que é que hoje eu sou atraída para um tipo de carro, amanhã eu já não quero mais, eu quero outro? Porque nós vamos sendo atraídos para essas circunstâncias, para essas pessoas, para esses eventos, e a própria evolução ao longo do momento em que vamos aprendendo e evoluindo, vamos ficando mais velho, né? Nós vamos refinando esses objetivos e essa atração vai acontecendo para nós. Pode acontecer a gente fazer com que a gente seja atraído, não é gente, né? Eu não sei explicar isso, mas sem saber, mas eu entendi, sabe como que eu entendi, assim, a pegada? Porque eu sempre trago pra minha vivência, né? Porque o que eu tô fazendo, né? Claro. Por exemplo, a gente não trabalha com conteúdo de atração? Né? Você atrai as pessoas pro teu conteúdo. Se nós queremos atrair as pessoas para nós, se você posta desgraça, você vai ter pessoas como que você faz com o seu cliente, né? A gente que trabalha aqui com social media, como que a gente faz, né, o nosso cliente crescer? Atraindo as pessoas. Então, na verdade, ele acha que ele começou a seguir a Marcela, ele acha que começou a seguir a Evelyn, ele acha que começou a seguir a Lucimar, mas foi o contrário. Foi o contrário. A gente atraiu, exatamente. Né? Então, acho que é a mesma, digamos assim, eu gosto de comparar as coisas, né? Dá pra ver o que faz sentido. Então, assim, acho que isso, né? Eu acho que é bem isso. Nossa, faz todo sentido. E aí, claro, não é como se viesse flutuando para nossa realidade. Sim. Porque o carro não se manifesta sozinho na garagem, a gente não emagrece 10 quilos da noite pro dia. A gente já sabe, né? Essa aí. Tô sabendo. É uma coisa que vai acontecendo. A pessoa não fica rica da noite pro dia, a não ser que algo meio inusitado aconteça, loteria, herança. Mas geralmente é uma construção. E essa construção é o quê? Ela vai sendo atraída para aquele objetivo. Então, vamos supor, o fato de vocês hoje terem um podcast, provavelmente vocês foram sendo atraídas para que isso se manifestasse. Nossa, olha, teve uma história muito grande nesse podcast. Você tem toda razão. Tá vendo? Você sabe que um tempo atrás, assim, muito antes de eu imaginar ter esse podcast, um amigo falou bem assim, então, ele é de outra cidade, né? Tá. Então ele vai aparecer aqui, o nickname dele é assim, Matheus com W. Aí o Matheus com W, você nunca esquece, né? Tipo, o Matheus não é com W. O Matheus com W falou assim, Marcela, eu quero te ver no teu podcast. Você tá louco? Nunca nem sei de podcast. Cara, você tem uma cara que vai ter podcast. Nossa. Maluco, né? Eu pensei. Sim.
Mas você vê, né, E como a foi gente atraindo. vai atraindo. Quando eu dei a inauguração, eu falei pra ele, daí ele mandou áudio pra mim. Falei pra você? E você vai atraindo as pessoas para assistir, você vai atraindo os patrocinadores, você vai atraindo evoluções, você vai atraindo oportunidades que vão surgindo para você e parece meio mágico, mas não é. Quando se aprende a utilizar isso de maneira consciente, você liga os pontos bem mais rápido, bem mais Por fácil. isso que você fala, então, é a lei da atração consciente. Exatamente. O conceito é esse Nossa, mesmo. agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Nossa, a Rebeca faz um negócio caindo assim. Fichas caindo. Rebeca, fichas muitas caindo. fichas caem agora. Moedinhas de ouro, né? De ouro, fichas de ouro. Gente, E dá pra mensurar a velocidade disso? Como você vai sendo atraído, assim? Por que que talvez algumas pessoas atraem mais rápido, outras mais devagar? Tem como a gente entender por que disso? Tem. Na verdade, o erro está em achar que tudo é instantâneo na velocidade da luz. Por quê? Claro, vamos voltar um pouquinho aqui, porque eu sou científica, eu gosto dessa parte, apesar da gente saber que na vida da pessoa... dá uma filosofada, eu já escapo para esse ladinho. Tá. Mas se for analisar, as pessoas falam muito em física quântica. Física quântica não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos. Por quê? Porque a física quântica, ela mede o subátomo. Os elétrons, os prótons. Ah, e Isso. aquela... Como é que é aquele vídeo muito famoso que todo mundo assiste lá do teste dos elétrons, né? Que passaram na fenda e não sei o quê. Dupla fenda. Nossa, todo mundo te manda isso, né? Aham. Quando começa a pensar um pouquinho fora da Eu caixa, não sou vem o aquele mundo vídeo, inteiro, assim. nem Isso. recebi. Eu recebi muitos. Tá, Quando eu dupla comecei a fenda. pensar um pouquinho fora, veio esse negócio aí dos elétrons. Mas a dupla fenda, ele é um experimento em laboratório. Aham. Na nossa vida, isso não faz a menor diferença. Viu, ó? Porque Então o experimento... não adianta receber o vídeo. Não, você vai entender o experimento que foi Sim. feito e eles fizeram experimento com fóton. Nós, seres humanos, isso aqui não é fóton. Tem a fóton, tem a luz. Mas quando nós estamos falando de matéria, carro, corpos, casa, dinheiro... É físico, então é física clássica. E a física quântica, mecânica quântica, ela está explicando, tipo, a areia. Perto da areia não faz a praia. Faz parte da praia, faz. Mas ela sozinha não constitui a praia. Então, quando você olha na realidade, no macro, a física quântica ela não está falando do macro, ela está falando daquilo que é menor. Então, eu sei que sua pergunta não foi essa, sua pergunta foi sobre tempo. Sim. Quando se fala em física quântica, eles pensam, nossa, é tudo muito rápido, é a velocidade da luz. Só que a matéria, aquilo que você quer para a sua vida, ele tem massa. Então, ele leva um tempo para acontecer e cada pessoa está no seu processo de evolução, de maturidade, de aprendizado. Hoje eu tenho alunos, por exemplo, que entram dentro do meu treinamento e aprendem sobre a lei da atração consciente e eles conseguem resultados na mesma semana. E outros demoram um pouco mais, porque cada um vai girando a sua própria chave dentro do tempo de cada um. Não tem assim um calendário que diga, para você vai levar 5 meses, para você vai levar 5 dias, para você vai levar 5 horas, para você vai levar 5 anos. Não tem um prazo. Cada um está vivendo dentro do seu processo. Mas a realidade é que quanto antes você tornar consciente isso, então antes você vai colher o fruto, né? Quanto antes plantar a semente, mais rápido é a colheita. Eu vi você respondendo uma pergunta lá no perfil, aí falou acho que de uma casa, né? Que a pessoa ganhou uma casa logo em seguida, O e daí aluno você está ganhou explicando uma mais ou casa. menos isso, Exatamente, né? Uhum. Porque ele tem a ver com a jornada de cada um, né? Então, óbvio que você vai encontrar pessoas que tiveram resultados super rápidos e outras que demoram um pouco mais. Talvez, será que ele podia já estar no meio do caminho, digamos Com assim, certeza. e acelerou? Com né? certeza, com certeza. Eu sempre digo assim que o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Então, quando a pessoa está pronta, ela vai encontrar aquelas viradas de chave que faltavam. Verdade. Então, ela provavelmente já vinha em uma busca por respostas, já vinha em uma expansão de consciência, e aquela ali foi a cereja do bolo. Então, era o que faltava, porque você tem a chave do carro, mas falta colocar lá dentro e girar para ele ligar. Acho que foi mais ou menos isso que a gente consegue concluir. E cada um, dentro do seu processo, leva um certo tempo. E quando você fala que sobre, você já tentou elevar a frequência vibracional? Claro que eu já. Eu coloco lá a playlist de elevar a frequência antes das reuniões. Começa a pular, né? Pular, se chacoalhar, Vai me gritar. ajudar. essas Como coisas assim? assim. Também não tipo, funciona, não eleva? Por que não? Tem a playlist salva aqui no Spotify. eu não tenho playlist, eu só pulava. Então tá mais fácil. Tá mais fácil eu me livrar do pulo. O que isso causa? Ele causa algo no corpo, sim, que são os neurotransmissores levando serotonina, esses hormônios que te deixam mais feliz. Ponto. Você vai se sentir melhor, óbvio. Se você tem que fazer uma palestra, então você
fazer essa ativação desses neurotransmissores vai te Robbins, ajudar. assim, né? Isso. Ele te ajuda para subir no palco, ele te ajuda para apresentar, para conversar com alguém, ótimo. Mas em termos de realidade física, ele não tem esse poder. Porque ele não vai transformar a sua realidade porque você está animada ou porque você está ouvindo alguma música que vai te deixar mais felizinha. Não. Até porque a frequência vibracional, ela é medida em onda. Nós, seres humanos, não produzimos onda. A onda que eles falam, frequência do universo, é sonora. A gente não produz onda? Não. A lei da atração chegou ao fim. Onda não, muito menos hertz. Porque se você for ver hertz, ele é uma onda de rádio. Então, se nós produzíssemos ondas em hertz, da maneira como falam... Nossa, ia ser uma confusão de onda. Não ia poder passar perto da emissora de rádio. Imagina! Como é que... Não precisava de equipamento de rádio, porque você iria conectar com o rádio. Porque no carro a gente tem que colocar um númerozinho ali da emissora. Se sai um pouquinho, ele já começa a chiar. Então, se nós, os seres humanos, produzíssemos uma frequência em rádio, iria dar interferência ali. Até, não teria condições nem de usar a tecnologia. Na verdade, esse termo, frequência, então, tipo, é meio que equivocado, né? A gente Bem produz equivocado. um estado emocional. Exatamente. E não uma frequência, né? A gente Exatamente. muda o estado emocional. Assim como tu tá Exato. triste, sei lá, come uma comida e, Isso. tipo, aquela comida te fez ficar feliz. Bem isso. Né? A frequência do universo que eles falam, que você tem que alinhar com a frequência do universo, com a frequência dos teus desejos, teus objetivos, ela é mal interpretada. Porque se você for ver a frequência do universo que Pitágoras comentou lá atrás, era matemática. E ele estava falando de uma frequência sonora, porque Pitágoras é um matemático e filósofo da época de 500 antes de Cristo, e ele que iniciou com esta ideia de música e de notas. Notas musicais. Hertz veio bem depois, que foi descoberta lá pelo físico Hertz. Mas, em homenagem a ele que ficou esse nome. Só que Pitágoras estava falando do som. E aí, matematicamente, ele conseguia encontrar qual era a vibração deste som, e hoje a gente conhece como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Veio de lá. Mas ele diz que o universo produz uma frequência sonora. E se você for ver, por mais que a gente esteja no completo silêncio, a gente ouve um barulhinho. As coisas fazem um certo barulho. Nós mesmos produzimos barulho. O corpo, o intestino produz barulho pra caramba. O coração produz barulho um monte. Mas é a onda sonora. Então, a frequência sonora, o universo tem uma frequência sonora. É só a gente ir no ultrassom e ver a barulheira que vem daquele ultrassom, né? Exato, Então, o que nós produzimos são dois tipos, aliás, é energia cinética e energia que é calor. O corpo humano produz calor. Outra energia o corpo humano não produz. Por outro lado, a frequência, a vibração que eles se referem é essa onda sonora. E nós realmente, o coração bate, eles falam, né, o coração, que ele produz magnetismo. Ele bombeia sangue e ele faz barulho. Sim. Não tem como negar. Mas o intestino, se você bater uma feijoada e aquilo cair mal, ele também vai fazer barulho. Bastante barulho. Né? Repolinho, né? Sim, é quando a gente tá com fome, né? Tá No jejum fome, lá de 12 horas. A pessoa ouve, nossa, tá com fome. Então, isso é inegável. Mas que esta onda vai trazer 1 milhão na conta, vai trazer o BMW, vai te levar para Maldivas, não é verdade. Não é verdade. E aí, quando eles equivocam a pessoa e fazem a pessoa se confundir, isso é perigoso. Porque aí alguém pensa assim, bom, não vou mais trabalhar agora, eu vou ficar só atraindo, levando a minha frequência. E o pior não é querer levar a frequência, porque se ouve uma playlist, você vai se sentir bem, aquilo não vai fazer mal para você. Só que tem pessoas que ficam frustradas porque elas passaram o dia inteiro tentando elevar a frequência e nada aconteceu. O dia inteiro. Elas ficaram ali o dia na pira, e não posso baixar minha frequência, eu tenho que elevar em amor. E nada aconteceu na vida dela. Ela continua com crises, com problemas. Isso gera ansiedade. Eu já vi vários alunos ansiosos, frustrados. E o pior é que eles se culpam. Eles vão dizer assim, será que eu não elevei a frequência o suficiente? Será que não dá certo para mim? O que é que eu estou fazendo de errado? Não é que ela está fazendo de errado, ela aprendeu errado. Porque ela interpretou daquela forma e o treinador ou alguém que ensinou deixou que interpretasse daquele jeito. É isso aí, a física quântica comprova. Que comprova? Eles não estão comprovando isso, eles estão falando de outra coisa. Então, isso é que é muito perigoso e no que eu tenho visto de todas as pessoas que já passaram pelos meus treinamentos até hoje, isso é bem complicado e é prejudicial em alguns níveis, né? Quando ele já entra na frustração, na ansiedade, quando ele acha que ele tem um defeito, que ele tem um problema, aí a coisa começa a complicar. Existe muito isso, né? Nós duas falas junto, né? De tu parar e esperar acontecer, né? Eu frequentava um tempo atrás, muito antes da pandemia, né? A igreja evangélica. E a gente vê, muitas vezes, a pessoa fala, não, ora
hora. Sim, a hora que melhora. Hora, né? E, ok, tu tá lá dentro. É que assim, hoje eu entendo, né? Eu falo pra Má às vezes, né? Tu tem que ter muita consciência do que tu faz para conseguir entender os ambientes, Sim, né? sim. Então, assim, hoje eu vejo que essa questão de tu orar, ok, faz sentido. Tu vai, o quê? Vai se Muitas sentir vezes bem. mudar o teu estado emocional. Exatamente. Porém, se tu não agir e fizer a tua parte, não vai adiantar tu ficar sentado 24 horas orando. E tu vê muita gente fazendo isso. Não Infelizmente. digo orando, não é nem a palavra isso, mas assim, 24 horas mentalizando Fica positivo, pedindo. ou 24 Isso. horas, Fica sabe? pedindo. Sem tomar uma ação. Né? Exatamente. Então, Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. isso eu tem quero muito a isso, ver também, essa questão toda aí de pensar ser forte. atraído nessa questão de tu estar agindo, porque Tem. eu acho que depende muito da gente, né? Tem, sem sombra de dúvidas. Lembra que no começo eu falei para vocês que nós não atraímos as coisas, que nós somos atraídos para ela? O ser atraído significa o quê? Que eu tenho que agir. Porque não adianta eu ter um insight, uma inspiração e pensar assim, nossa, eu posso iniciar um podcast, mas eu não faço nada para que isso aconteça. As pessoas podem até me oferecer oportunidades, mas eu insisto em achar que tem que cair no meu colo. Então, se eu não agir, realmente eu não vou para lugar nenhum. E se você for ver, o ser humano, quando ele está vivo, ele é movimento. Quando para de se movimentar, é caixão. Morre, né? Que morre, a célula Necrose, para. gente que vai necrosando na É. cama, né? Tudo para, Vai, exatamente, sim. porque o corpo ele precisa desse movimento. Quando não se movimenta, vai atrofiar, vai dar um monte de problemas piores. E isso já é um sinal de que a vida ela é movimento, ela é ação. Se ficar só na espera, esperando que Deus dê e que se Deus não deu é porque a pessoa não merece ou algo então, assim. Nossa, isso que você complica. falou acontece demais. Não, porque a minha vida é pra ser assim. Tipo, Nossa, conformismo, sabe? né? Eu não preciso. Não, porque se eu não recebi até agora, Deus não me deu, porque não era pra eu ter mesmo. Nossa, isso acontece demais. É E aí, triste. às vezes, a pessoa vive uma vida, não no pejorativo, mas miserável, Uhum. sem aproveitar alguma coisa, ou, nunca viajei. Tipo assim, não é pra mim. Uhum. Sabe? Às vezes tu entra, né, nessa. Que nem eu pilha. falei, nessa pilha, porque é o ambiente, tudo é o ambiente também, Tudo, né? Tu tudo. tá ali com aquelas pessoas pensam daquela forma, Uhum. e tu às vezes é levado por aquela forma de Existe pensar, né? técnica pra gente manifestar alguma coisa? Eu não gosto do uso da técnica pelo seguinte: a técnica geralmente ela é um copia e cola só para a pessoa pegar aquela receitinha e colocar em prática e ter um micro resultado. Vamos supor, a técnica para o namorado te ligar, mas isso não é o amor da sua vida. Para viver um relacionamento é outra coisa mais profunda. Ele é bem raso. Vamos supor, técnica para você conseguir um dinheiro inesperado. Beleza, você pode até conseguir um dinheiro inesperado e várias pessoas já conseguiram, só que geralmente não são resultados consistentes e não são resultados que se mantêm a longo prazo. Você consegue manifestar R$50, R$100, R$1.000, mas aquilo não muda a vida da pessoa. Resolve, ela paga um boleto, alguma conta que está atrasada, mas a vida dela continua no Tá com mesmo buraco. caos. Então a técnica ela é bem isso, ela é tapar o sol com a peneira. Ela pode resolver provisoriamente o problema que o cano rompeu, mas você vai ter que fazer um reparo Então, ali. pra, na verdade, você conseguir ser atraído pelas coisas certas, o principal é ter a mentalidade certa para que aquilo aconteça, digamos assim, né? Exatamente, Porque exatamente. se você conseguiu atrair R$100, ok, beleza, mas a mentalidade mudou para continuar no processo? Exato. E você vai Né? querer só os R$100? Sim. Não, eu quero R$100 hoje, mas R$100 amanhã. Então, essa continuidade, eu vou usar a técnica Não para o vai resto da conseguir. vida? Não vai. É como eu vou usar uma muleta para sempre. Não. Você vai usar a Sim. muleta por um tempo, depois que você se recuperou, o seu corpo precisa andar sozinho. Eu uso a analogia da rodinha da bicicleta para a técnica. Então, a rodinha ajuda no começo, quando a pessoa está aprendendo. Boa! Depois, porque no começo ela é bem legal, ajuda, você não cai Ajuda tombo, não rala joelho, pega Tô segurança e precisando vai. tirar a rodinha da minha filha. Minha filha tá precisando dar sem rodinha já. E aí eles ficam meio inseguros, né? Ah, será que eu tiro? Vou me machucar. Mas depois que a pessoa aprendeu, pegou segurança, ela tem que tirar a rodinha. Sim. Ou a chupeta também, né? A criança usa chupeta. Aham. Chega uma hora que tem que tirar, porque ela cresceu. A Helena largou, mas ela decidiu assim, As mãe, minhas tira a também. rodinha. Deu, tá bom. A rodinha, elas O- não. Acho o que pai elas dela não foi se lá, tocaram tirou e da ela saiu. rodinha. Acho que elas não chegaram na consciência de que a rodinha tá ajudando elas. Ah, Sabe? sim, pois é. Mas o bico, sim, o bico, a minha de 3 anos. 2 anos e meio, 3. A Lívia chegou e disse assim: mãe, não quero chupar mais. Quero. Toma. Aham. Bico é coisa de gaúcha. É. Ela de ela- gaúcho, é, né? ela mora em Porto Alegre. Ela vem uma vez por mês Tá. pra gravar. Legal. Eu sou gaúcha também. Ah! Você
nasceu aonde lá? Cruz Alta. Cruz Você conhece Cruz Alta, Alta? sim, pro interior. Meu marido Sim, também é de lá. Olha só. Ah. Sim, quando eu vim de ônibus, né, tempo atrás, aí, porque, né, o avião tava com problema, aí tava 3 vezes mais o valor da passagem. Aí eu vim de ônibus, sim, daí eu fui por Farroupilha, por Cruz Alta, por Caxias ali, fui por dentro, pela serra ali. É uma viagem. Foi Tudo. muito bonita as paisagens, assim, tem sempre um lado bom em alguma coisa, né? Falando em paisagem, vamos linkar. Mas assim, não foi legal de avião é bem Não, melhor. Samara, eu vivo usando chapéu, entendeu? Eu vivo usando chapéu. Eu vi um post seu. Ai, ela ficou doida no chapéu. Ela disse, meu Deus, eu preciso entender. Eu fiquei doida, porque é o seguinte, eu uso chapéu pra tudo. Eu tenho chapéu tudo que é modelo, e se você pegar fotos minhas, acho que de cada 10 fotos, 7 é de chapéu, né? E a gente fala muito sobre arquétipo. Tá. Aí quando eu vi um post teu de chapéu, eu vi você falando sobre arquétipo, minha cabeça já foi pra outros tipos de arquétipo. Daí eu vi tuas alunas lá falando do chapéu e você dando parabéns, deu, Evi, que arquétipo é esse? O que tá acontecendo? que tá Explica acontecendo? pra nós. Vamos lá, então. O que eu tô atraindo com esse chapéu? Me conta, porque não tá consciente. Não dá consciência. Eu ainda não tô Trazer a fazendo de consciência. eu preciso de consciência do que eu tô fazendo. Não, legal, vamos lá. Nesse caso, arquétipos, eu abordo imagens e símbolos, que é Jung. Claro que tem arquétipos de personalidade que vieram bem depois. Acho que, se não me engano, 2008. ali É, que de eles personalidade que eu desenvolveram. pensei na hora. Não, nesse caso, o chapéu não tem a ver com o arquétipo da personalidade, mas tem a ver com o significado do chapéu como símbolo. Então, o símbolo do chapéu tem a ver com poder, com inteligência, né? Porque é a mentalidade, é o teu mental que está sendo trabalhado ali. E também significa poder, sedução. Olha só. Então, tem muito a ver com aquilo que você trabalha hoje, né? Que é o poder de ela quer, ela pode. Então, o Ai, chapéu, meu Deus, ele tem tudo a ver, você tem viu? muito a ver. Pode notar que, inclusive... Olha só, eu não vou parar nunca de usar chapéu agora. Pode notar que, inclusive, eles utilizam imagens de mulheres com chapéu para transmitir o poder que aquela mulher tem é na verdade. figura. Aquelas ver. mais vintage, É assim, a própria também. Rainha Elizabeth lá, né? Sempre no look Exatamente. dela, com o O chapéuzinho chapéu, combinando. colorido. Sempre. Aham. É esse Sempre poder. ali combinando. Então, E você não é nada trabalha isso ruim. com as tuas alunas também? Nós temos um treinamento que fala só sobre isso, né? Só sobre poder, sobre imagens e símbolos e como eles podem utilizar os arquétipos para isso. Por exemplo, uvas, agora vendo aqui os grãos de uva, eles são arquétipos de prosperidade, de riqueza, de abundância. Então, você Olha, colocar sem aqui... querer eu acertei o Aham. cristal. Eu sou louca do cristal. O cristal, ele tem um aspecto mais genérico, né? Porque geralmente eles atribuem o significado de cada pedra. E cada pedra tem Tem um significado. tem um significado específico dela. E aí teria que analisar de que pedra é para entender melhor qual é o aspecto. Mas em termos de fruta, grão, principalmente a uva, ela é símbolo de prosperidade, riqueza e abundância. Então, no meio da mesa, funciona super bem para essa fartura. Olha, essa, a gente essa começou, né, abundância. trazendo as uvas, né? Ainda falei pra Marcela, assim, quando a gente foi, eu gosto dessa aqui, ó. Essa aqui não tem muita semente, é docinha. Sem querer, Vamos a gente comprar uns vai caixão e acertando. botar ali na mesa Acertada. uns cachos bem grandes, Não, porque é ó, linda. Eu trouxe mais coisas aqui, porque... Eu tenho coleção desses livros pocket Napoleon Hill, sabe? Esses livros de aeroporto, que você sai sim, e vai sim. comprando versão pequena. E eu fiquei pensando, gente, o que você acha disso? Né? Porque ele fala muito sobre prótons, elétrons, o movimento, e agora você falou que não tem, né? Como assim? Vai, fala pra nós sobre isso. O que tá Vamos, acontecendo? vamos Nos ajude, por favor, vamos clarear Ele tudo. entrevistou tanta gente poderosa, né? Não, Napoleon Hill, ele fez um trabalho incrível, com certeza, ele é um tremendo autor. E o que a gente interpreta da obra dele? Que ele analisou essas pessoas de tanto nome, renome, sucesso, e nos deixaram um legado para quem quiser ver, mas se resume à ação. Porque se você for ver, o que é que ele retrata de cada uma dessas pessoas? A capacidade mental que eles têm de produzir riquezas, de produzir resultados Isso. e a atitude deles perante as oportunidades que eles criaram ou que surgiram para eles. Isso, fica nisso. Fica. Tanto que Napoleon Hill é uma das pessoas que fala que o que diferencia de uma pessoa de sucesso para um perdedor é que a pessoa de sucesso ela não parou até chegar lá. Ela continuou. Então, ele comenta que as pessoas que pararam no meio do caminho, que não conseguiram, que é o que ele chama de perdedores, elas desistiram. E quando desiste, não há quem te leve para outro lugar. Napoleão Hill morreu pobre.
Muito se fala, né? Que, na verdade, as pessoas não fracassam, morreram. elas desistem, né? Então, exatamente. Você fala muito nisso, né? Que, na verdade, hoje tem muito isso. Eu gosto muito de procurar esse desenvolvimento pessoal, né? Porque nós duas aqui éramos bancárias. Eu saí 1 ano, né, do banco, era concursada da Caixa. Isso. E eu resolvi sair porque comecei a me entender. Comecei a entender o que eu queria. Eu acho que começa por aí, né? Com Porque no certeza. momento que tu começa a entender o que tu quer, tu começa a ir fazer ações que vão Isso. te levar para aquilo que tu tá buscando. Vai ser atraída, né? É. Então tudo começa a fazer bastante sentido. Não, é se faz questionar todo também. sentido. Né? Exato, tu começa a se questionar. E justamente, eu pedi demissão do concurso, porque meu grande questionamento foi assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? E você imaginava trabalhar com a área de saúde? Imaginava só trabalhar com médico? Não. Nem imaginava. Na verdade, agora atraída. se a gente começa a analisar, eu fui atraída. É. Por quê? Porque, olha só, né, me perguntaram assim, como que eu parei? Porque, assim, primeiro, eu comecei a falar com a Marcela insanamente porque ela era uma ex-bancária, né? A gente se conectou. Aí, depois, uma cliente minha do banco, que era uma médica, me chamou. Aí eu disse, Marcela, eu fechei uma médica. Tipo, eu não fui atrás dela, assim, sabe? Aconteceu. Eu só falei que eu já estava estava fazendo. especialista com médico. Ela já estava Ela veio especialista me com procurar. médico. Aí eu peguei um médico, daí esse médico indicou para outro, que daí indicou para outro, e que daí veio os outros médicos indicados daqui, e daí eu acabei indo também pro lado médico, sabe? Então foi indo, mas foi tudo passos conscientes. Eu acho que essa questão que tu fala do consciente é a chave, né? Porque se tu não tá consciente para onde tu tá sendo arrastado, pode acontecer qualquer coisa, né? Inclusive aquilo que tu não quer. Exatamente, exatamente. Que medo disso. Viu? Esse é o pior. Porque quando você tem esta consciência e consegue controlar, então é muito mais fácil. Até mesmo, eu errei, mas eu sei onde eu errei, eu consigo corrigir. Então eu volto, eu refaço, eu faço de novo, só que faço diferente. Que o próprio Einstein falava, né? Não vai ter os mesmos resultados fazendo a mesma coisa. Então você tem que inovar, tem que pensar diferente, tem que agir diferente. E o que Napoleon Hill nos traz é essa ação, é esse comportamento. Porque, claro, que ele analisou um a um e cada um seguindo o seu caminho, a sua jornada, construindo o seu legado. Mas se você for ver, são pessoas super determinadas, são pessoas que sabiam onde elas queriam chegar e que elas não pararam até conseguir. E eu acredito que hoje a maior frustração das pessoas eu tentei uma técnica, eu tentei levar a frequência, eu tentei usar isso aqui e não funcionou. Aí ela não continuou procurando respostas, ela se frustrou com aquilo, desistiu e desistiu de si. Porque a coisa não vai cair no colo, né? É aquela coisa, ajuda-te que eu te ajudarei, isso é bíblico. E por que é? Porque tem uma verdade nisso, porque se você não se ajudar, a coisa não vai para frente. Então, Napoleon Hill ele tem essa visão bem macro com relação a isso e nos deixa essa mensagem para quem quiser enxergar nas entrelinhas, né? Porque ali está o ouro. E o livro O Segredo, como que você vê? Porque tem um filme famosíssimo, né? As pessoas veem, sim. Olham de novo. Sim, até o Segredo me lembra muito o poder do subconsciente, né? Porque ele fala muito, os dois tratam muito disso, né? Sim. Então, o Segredo, eu lembro nitidamente do filme, eu via ali tudo, né? A pessoa mentalizando e aquela coisa em volta se materializando, digamos assim, né? Eu comprei até o segundo livro, que é a Magia. Eu entrei no site, eu preenchi o cheque, eu fiz tudo. A Marcela fez tudo. Seguiu a risca. O que você me diz disso? Não, tanto o livro quanto o filme, são ótimos, com certeza. Minha trajetória começou ali, praticamente, porque foi através dessas informações que eu fui buscando outras e outras. Foi estudar. Fui. E eu entendo que esse é o segredo, né? O segredo do segredo é você não parar de se questionar, não parar de buscar. O problema é quando, não só no segredo, mas quando qualquer pessoa lê um livro, ou assiste uma palestra, ou ouve o pastor falando, ou o padre falando, e elas entendem aquilo errado, pensando que, Deus vai me dar. Eu vou pensar positivo e a coisa vai vir para mim. E eu não vou fazer mais nada porque eu quero ficar atraindo. Esse é que vem a ser o freio que a pessoa está puxando sem perceber. Então, o livro e o filme, eles mostram algo mais macro, no pouco tempo de espaço que eles têm, porque o filme é curto, não tem como se alongar, o livro também, para que a pessoa fique ali, ela é menor. Mas não é só o pensamento positivo, porque o pensamento positivo, do meu ponto de vista, também é um problema.
Se a pessoa está numa realidade eu ia ruim... te perguntar isso, assim, qual é a principal diferença em você? O que é? Porque eu vi também, acho que no seu perfil lá, as pessoas muito falando, né? Os relatos das alunas, né? Eu achava que era pensamento positivo, achava que se eu pensasse positivo, tudo ia se resolver, né? Mas ela tá na merda lá. Exatamente. Eu pensava positivo todos os dias e nada dava certo. E qual é a grande chave, a diferença dessa questão do tu ser atraído conscientemente e de pensar positivo? Se você tá mal, né? Como que faz? Porque às vezes tá tu tá mal, né? É. E não consegue nem pensar positivo, quem dirá, né? Ir assim pra um caminho que ela tu quer, né? Sim, a pessoa... finge, tá se enganando. Exatamente. O pensamento positivo, ele não é ruim, óbvio. Se você pensar positivo, é bem melhor do que pensar negativo, que é basicamente o que o livro também nos traz. Atraia para você, que a gente sabe, né, que você vai ser atraído, mas para você ter essa ideia e tornar isso real na sua vida, não é que a minha vida tá uma bagunça, eu vou pensar positivo e ela vai se resolver. E a maioria pensa que, bom, então eu pensando positivo, a coisa vai vibrar em outra vibração e vai melhorar. Só que o positivismo não é o problema. O problema é quando a pessoa precisa mudar a vida dela e ela não muda porque ela está muito tempo no pensamento positivo. Só no pensamento, Só né? no pensamento O problema positivo. é só no pensamento. Vamos fazer uma analogia aqui. Você precisa limpar a casa porque está suja pra caramba, mas você só tira o tapete para fora, dá uma batidinha e põe de volta. Não vai adiantar. Eu preciso lavar o cabelo, mas eu não lavo, eu só dou aquela amarradinha. Vai resolver? Não vai. Disfarça, mas não resolve o problema. Sim. Preciso tomar banho, mas vou lá, passo um perfume e segue. Como é que é? Shampoo seco. Shampoo seco. Conheci com ela, shampoo seco. Sabia que existia isso. Não, é que na época, Tá né, pressa, não dava né? tempo, assim, de manhã, todo dia de manhã, lavar o cabelo, não dá, né? Não tem Deus. como, atrapalha. Resolvia, né? Mas não Isso. dava jeito, eu tinha que lavar depois igual. Não, né? definitivo, exato. Exatamente. E o pensamento positivo, quando a pessoa entra só nessa ideia de que ela tem que pensar positivo, aí a gente volta na mesma questão que comentamos antes da vibração. Ela tenta o dia inteiro ser o máximo positiva que ela pode, só que é só a maquiagem. Não resolveu o problema. Ainda continua com a vida complicada, ainda continua com dívidas, com problemas no relacionamento, o que quer que seja. E eu digo isso porque a minha mãe, ela é super positiva. Mas pensa numa mulher positiva, pode estar caindo o mundo na cabeça dela, vai dar tudo certo. E não dá. Então, eu convivi com pessoas assim, que são positivas ao extremo, mas que a mudança, aquela transformação, aquilo que de fato vai fazer com que a pessoa vá para o próximo nível, não acontece. É verdade, eu conheço algumas pessoas que são bem assim, você só vê a pessoa sorrindo, agradável, mas que não tem assim uma prosperidade, digamos assim. Não, a coisa não resolve. Eu comecei a me questionar muito sobre isso, assim, quando até a própria, assim, as pessoas da igreja, sabe? Porque você vê muito isso, assim, por exemplo, alguém vinha assim, não, vai dar tudo certo, calma, vamos orar junto. Aí você vai ver a pessoa daqui 5 anos, não, calma, vai dar tudo certo. Aí você vê a pessoa com o mesmo carro, com a mesma casa, no mesmo trabalho, sem prosperar. Sabe? Tudo igual, não mudou nada na vida dela, mas ela continua dizendo que, não, calma, vai dar tudo certo. O positivismo está em alta, E daí, mas a realidade não. você vê, aí eu comecei a dizer, opa, peraí, mas tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Se essa pessoa tá dizendo pra mim que vai dar tudo certo, ela tá, tipo, há 5 anos, né, lá comigo, lá convivendo, e eu não vejo prosperidade. Eu já entendi que é muito fácil as pessoas ficarem perto da gente quando a gente tá na vala, assim, sabe? É muito fácil. O difícil é ela ficar na prosperidade. Exato. Né? Aguentar ver teu certeza. sucesso. Aí você vê certeza. quem é teu amigo, né? Isso é muito verdade. Não, mas isso é muito verdade. Não, mas faz parte disso. Eu comento até com os alunos que eu tenho uma prima minha, ela e o marido dela, eles sempre dizem assim, mês que vem melhora. Há anos. O mês que vem nunca chegou. Mês que vem não na chega. prática, né? Não, sempre tem um imprevisto, Nunca chegou. o caminhão quebra, um filho fica doente, algo imprevisível acontece. Isso tem a ver, por exemplo, assim, que nem lá, eu li recentemente o do Joseph Murphy, né? Que é o do subconsciente. Sim. E ele fala, né, muito nessa questão de tu pensar, por exemplo, quando tu acorda, tu mentalizar de manhã quando acorda, né? O que digamos, está de errado nisso, assim? Ou o que não faria sentido fazer? Por que não faria sentido? Ou o que a gente poderia fazer que faria muito mais sentido ou muito mais retorno, digamos assim, do que isso, assim? Tem alguma chave que a gente possa virar, tem, assim? tem, Porque a gente, tem. do mesmo jeito que tem o pensamento positivo, tem a mentalidade, né? Tem. Tipo assim, tá tudo lá caindo, mas eu tô aqui mentalizando, né? Isso, Tipo o Joseph exato. Murphy, né? Tô aqui mentalizando, né? Então, assim, do mesmo jeito, assim, o que tu pode trocar por esse mentalizar, assim? Tá. Ele fala muito do poder do subconsciente e a gente entende isso como ser consciente, estar consciente de algo, beleza. Só que o estar consciente, ele é como um grande navio.
Esse navio gigante, para sair do porto, para entrar no porto, para ir para o mar, ele precisa daquele outro barquinho pequenininho, que eu nunca sei o nome. Estivador. Não, estivador. Estivador é... Não é estivador que sai dando caminho? Não, estivador tem é o outro carinha nome que lá eu não que- me lembro. é, Acho que é tem- rebocador. Barqueiro, uma coisa assim. Rebatedor, uma Não. coisa assim. É um troço assim, É. eu não me Como é que lembro. Rebocador. Rebocador, boa. aí, ó, viu? Ó, rebatedor. Saiu, rebocador. É, saiu alguma coisa. Obrigada aí, dor. pessoal. Aí a produção tá sempre São nos ajudando. alerta. Obrigada. Esse rebocador precisa tirar o navio do porto, senão ele não sai. É o prático. Ah, é que é a É o pessoa prático que leva e não lida deixa com cair no isso, buraco. É o Aham, prático. é, Isso. tem até concurso para isso. Ah, eu Aham. conheço uma prática mulher lá de Paranaguá. Pô, a gente tem que trazer ela aqui. A prática. Aham, é a única mulher prática. Olha, Legal, tá imagina. vendo? Então, ele precisa desse menor. Esse menor é o consciente. Porque as pessoas hoje em dia, elas dizem assim, 95% é o inconsciente. Primeiro que esse número é um número aproximado. Ninguém nunca, nem o médico, vocês que lidam com médico, sabem? Pergunta para o médico, onde está o inconsciente? Vamos tirar um raio-x aqui, vamos fazer um exame e vamos ver. Que parte é inconsciente? Ele não vai saber dizer, porque não tem um número definitivo que diga, esse aqui é o inconsciente, esse aqui é o consciente. Óbvio que existem tantas funções no corpo do ser humano que estão inconscientes, que a gente não precisa saber para piscar o olho, para respirar. Então, são Sim. funções que não precisam da nossa atenção, mas elas estão lá. Só que o que precisa da nossa atenção? As escolhas que a gente faz. Se eu não escolho o carro que eu quero, a vida que eu quero, o relacionamento que eu quero, eu vou Isso, errar. A vida então é tem que feita ser de escolhas. consciente. Com certeza. A vida é feita de Essas são escolhas. conscientes. Exatamente. Isso tem que ser consciente. Exatamente. Então, Você não escolhe inconscientemente. não. né? Até escolhe quando você não está no volante e você escolhe. É, quando você é levado, Eu assim, lembro de qualquer até jeito, hoje. né? É. Eu Aquele lembro- deixa a vida me levar, Me que a gente lembro não até gosta. hoje que eu era pequena, assim, e tinha a minha mãe solteira, né? Aí eu tava na casa da minha avó, meu avô e minha mãe. Aí parou um homem apaixonado pela minha mãe, estacionou um carro, coisa mais linda, assim. Eu era pequena, não lembro que modelo era o carro, mas que hoje lembro um Corolla, assim, Tá. sabe? Parou na frente da casa da minha avó e desceu, entrou na ateliê de costura da minha avó, que sempre foi na primeira peça da casa, e falou assim: Dona Terezinha, eu quero casar com a sua filha, esse carro eu comprei pra ela, é pra ela. Uau. A minha mãe, não, eu não vou casar com você. Não é velho, não sei o quê. Super decidida quero. conscientemente, assim, que Aham. não. Aí naquele dia, eu pequena, olhando aquilo, falei, nossa, por que ela não casou com ele, né? Sim. É escolha, por que a mãe não escolheu? E isso me marcou de uma forma. E a vida é feita de escolhas. Escolhas. Com certeza. Muito Ou interessante. você escolhe ou você vai receber o que o garçom te mandar. Viu? Ah, mas não foi esse o pedido que eu fiz. E Você não a gente pediu fala direito. Minha muito mãe isso. escolheu Pode ser amor. qualquer um, Pode ser né? qualquer um. aham. É, você vai em lugares assim, você quer esse ou esse? Ah, qualquer um. Não, qualquer um não tem, né? Qualquer um não tem, A exatamente. gente até fala, né? Qualquer um não tem. Então, né? se você for ver, o inconsciente é esse macro, que todos os dias nós passamos por lugares e não estamos conscientes deles. A vida está acontecendo de uma maneira maior, de forma inconsciente, porque passa batido. Mas aquilo que eu quero experimentar na minha vida tem que ser consciente. Se a gente for pensar, muitas vezes a gente vive anos e você para pensar assim, nossa, passou 5 anos, o que eu fiz? Nem nota. Né? Ai, quando eu decido fazer alguma coisa, eu faço, entendeu? Eu já vendi carro pra ir viajar. Aham. Depois, quando eu vou ter a viagem, eu resolvo o que eu faço. Mas sabe... Mas eu escolhi, fui, entendeu? Se você escolheu, já fiz. Exatamente. É. Mas isso você vê muitas pessoas falando, né? Nossa, já passou 6 meses. Aí tu vê que a pessoa, na verdade, ela não tá vivendo. Uhum. A gente fala, né? Eu não sei se está certo ou não, mas tá passando, sobrevivendo, né? tá Tá, passando, é. a vida tá passando e ela tá ali, porque ela não tá decidindo, ela não tá escolhendo, ela não tá resolvendo a vida dela e tá acontecendo. E tudo tá passando, assim. E vai indo. Isso que eu acho bem. E tem uma forma de a gente começar a mudar esse mindset, se é essa palavra, esse termo, de começar a pensar que realmente as ações que vão te levar e tu vai ser atraído, ou enfim, algum dia assim cai uma chave, o que de repente determina que a pessoa mude esse estalo, assim, o que de repente define que as tuas alunas assim consigam enxergar com esse, porque na verdade, como você falou ali, que eu entendi, nível de consciência, né? Ela tem que estar Exato. preparada para o teu Tem, processo, né? Tem. E tem um momento, assim, que tu pode dizer, olha, quando a pessoa está agindo assim, ou quando ela está nesse caminho, é porque ela realmente está precisando disso, de repente? Acho que precisar, em algum nível, todos nós vamos precisar. Sim. Mas eu acredito que o que faz a diferença na vida dela é essa decisão. Uhum. Porque decidir mudar
todo mundo decide mudar, principalmente no começo do ano. Mas, verdade. No começo do ano, Então, nós estamos em fevereiro, né? Mas isso. muita gente deve estar querendo mudar. E, ó, Já. pessoal, você que está querendo mudar, presta atenção. É. Se liga. Se inscreve lá na janela do curso dela, acho que tá aberta ainda. Se liga. Eles têm estudos, inclusive, que comprovam que, geralmente, nos primeiros 60 dias do ano, a pessoa já desistiu das metas que não são tão importantes assim. Ela ainda está focada em algumas, mas a grande maioria, ali, mais de 70%, quase 80% das metas, ela já foi soltando lá pelo carnaval. Então, quando chega na Páscoa, ela já está com meia dúzia só de objetivos. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que faz essa pessoa ter essa virada de chave, esse mindset? É ela decidir não parar e escolher conscientemente o que ela quer. Bom, o que eu estou vivendo hoje é consciente? Anônimos. Também. O que eu estou vivendo hoje é consciente? Não, peraí, isso aqui, eu me contentei com o carro que eu tinha, eu me contentei com o trabalho que eu tinha, eu me contentei com o relacionamento que eu tinha, porque eu não podia mudar. Não, mas agora eu tomo consciência de que eu posso mudar. E tudo é mental, porque até mesmo o estado emocional que a gente sente começa no cérebro, começa na maneira de pensar. Então, esses impulsos elétricos que são jogados para o corpo, que a gente sente que é o estímulo, ele vem depois. Então, tudo começa na mente da pessoa. Ela começando a trocar isso e ter mais consciência do que ela quer, estabelecendo metas, estabelecendo os objetivos que ela tem a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, com certeza ela vai chegar bem mais rápido onde ela quer e de maneira consciente. Então é tipo Amy Cuddy, assim que fala o nome dela? A Amy Cuddy fala bastante sobre isso também. Isso, parece que tá falando, parece que tô vendo a palestra dela, que eu vi uma palestra. Sim. A Amy Cuddy é ótima com relação a isso. Porque é esse tornar consciente que faz com que a pessoa não só entenda onde ela está errando para corrigir, mas principalmente que ela determine para onde ela quer chegar. Então, eu posso ser antes de ter. Eu posso, se eu quero emagrecer, eu posso ter a cabeça de, se eu sou magra, eu não vou comer isso aqui. Eu já posso comer como se eu tivesse aquele corpo que eu quero ter. Exatamente, e você quer manter. Então, para manter, você precisa abrir mão de certas coisas. São escolhas. Sim. São escolhas que você faz consciente. Tudo bem que, de repente, meu marido pode dizer assim, não, vamos comer uma pizza. Não, tudo bem, você come a sua pizza, mas eu vou comer outra coisa aqui, porque eu decidi que eu vou manter o corpo que eu quero e essa é a minha escolha. Quando estiver no meu dia do lixo, aí a gente vai e come um boi por uma perna, mas enquanto... Adoro esse dia. Né? Mas enquanto eu estou aqui na minha meta, no meu foco, eu tenho consciência do que eu quero. Lógico que o ser humano, ele tem essa tendência a dar uma desculpa para ele mesmo, a contar uma historinha que justifique o porquê que ele vai manter aquele erro. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem o conto da carochinha que ele conta para ele sempre mesmo. merece alguma coisa. Ele sempre, hoje eu tô cansado, então eu mereço, amanhã eu tô triste, hoje então eu eu trabalhei mereço. demais, eu mereço. As desculpas, né? As desculpinhas, né, que a gente dá pra gente mesmo. Sempre. E entra ano, sai ano, por que a minha vida ainda está igual? Por que eu não comprei ainda a minha casa própria? Por que eu não troquei de carro? E tem muito a ver com a pessoa ter a consciência de ela ser responsável? Assim? Com certeza. Tem muito a ver com isso, né? Tem. Dentro do treinamento, eu quando fiz esse treinamento, que hoje ele tem reconhecimento MEC, eu comecei a trabalhar ele em 2019. E aí, de lá para cá, ele veio se atualizando, veio melhorando. Mas um dos módulos que eu nunca tiro do ar, porque os alunos gostam muito, são os iniciais, que eu estou falando do fato da pessoa ser ofendível ou não. E eu jamais imaginei que isso fosse dar virada de chave para essas mulheres, porque hoje o meu público ele é quase 80% feminino. Tem homens, mas a maior parte são mulheres, mães de família. Também com você, né? Identificação, porque a maioria dos treinadores são homens, então são poucas mulheres que treinam. Filósofas no Brasil, acho que tem meia dúzia. Então tem essa coisa. Não que eu seja feminista, não tem problema nenhum, não sou sexista, nada disso, mas há essa facilidade, né? Quando é uma outra mulher que é mãe, que passou pelos mesmos perrengues que aquela pessoa que está assistindo. E eles se identificam com essas aulas porque, na maioria das vezes, essas pessoas são ofendíveis. Eu não gostei disso que você me falou, então eu vou me magoar, eu passo o resto da semana magoada com a Marcela porque eu não gostei do jeito que ela falou comigo. Coitada, pra ficar. E eles ficam assim, imagina ficar assim com a mãe, com a cunhada, com o vizinho, fica ofendível, vai arrastando aquela corrente. Eu virei essa chave bem legal, assim, porque eu era dessas, assim, banco tem bastante dessa competição, assim, as pessoas ficam, né, eu bati a minha meta agora esse mês, você... E às vezes, por mais que não seja esfregado na tua cara, mas tu tá vendo os números ali, né, tu tá numa reunião, o gerente tá te apresentando os números, fulaninho, né, e quase que ele te olha e diz assim, e você? Porque não, o que aconteceu, né? E aí você começa às vezes ficar com raiva da pessoa, né? Mas a pessoa não tem nada a ver com isso. A culpa não foi da pessoa, a culpa foi tua de que não agiu para chegar naquela meta que era obrigação tua. Exatamente. Né? E isso, só que
olha que para ter essa consciência, tu tem que trabalhar bastante. Tem. Né? Tem. Então, assim, o que a gente pode fazer? Essas pessoas de imaturas. Imaturas, mas quinta assim, série, né? por mais que a gente tenha essa consciência que é imatura, é difícil, porque por mais que tu fale assim pra pessoa, sabe? Olha, foi você tem que fazer as ações, você tem que ser responsável. Parece que não cai a ficha, sabe? Não sei, assim, parece que não vai, a pessoa não consegue compreender. A mesma coisa a pessoa ficar ofendida porque passou por alguém, a pessoa não deu um oi. Isso, exatamente. Sabe? Poxa, é uma coisa simples, mas pra pessoa é uma coisa muito grande, assim, muito... E o que elas relatam, assim, não sei se seria isso, mas, assim, elas falam, assim, eu consegui me desprender porque eu comecei a fazer isso, ou fazer aquilo, ou não dar bola, ou enfim, assim. Como que faz pra deixar de ser tão mimizento? Se é essa palavra, né? Qual é a chave pra gente parar de ser mimizento? Eu Assim, me assim, afasto, tipo de se pessoa. você é mimizento, pelo amor. Se você é mimizento, já era. Né? Ó, vamos ouvir aqui que a Lucimara vai dar uma pérola pra nós pararmos de ser mimizentos agora, nesse momento. Verdade. O que os alunos dão de cara com isso e dá aquele choque é que eu explico para eles que eles têm que analisar só o que acontece com eles, não o outro. A mania de o outro não me cumprimentou, como você falou. O que ele tem contra mim? Esquece o outro, é você. Se eu me ofendi com algo que a Marcela falou, o problema é meu. Ela não me fez para me ofender. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito pragmática e eu tenho um jeitão que gaúcha do interior, imagina, né? Gaúcha, parênteses, gaúcha não do interior, já tem, imagina gaúcha do interior, pior ainda. Nossa. Não, essa aqui, quem? Ali, ó, só um pouquinho, gente, aqui a produção, né, a Clebiane está ali, a Clebiane disse assim, agora eu tô vendo, assim, porque a gente só se conhecia pelo Zoom, né? Sim. Aí ela disse assim, não, agora eu entendi tudo. Tá explicado. Que daí ela me viu pessoalmente, e, né, começou a ver um pouquinho diferente. Sim, aí a gente vai notando. Mas imagina, eu sempre fui uma pessoa, assim, de levar por desaforo, e aí brigava, qualquer pé de galinha dava uma sopa, e tinha tudo esse nhonhonhon. Eu já vi gaúcho brigando na fila da farmácia. Imagina. Lá em Porto Alegre. O povo é complicado. E aí eu, criada em família assim também, 10 vezes pior, era fogo. Então eu tenho esse jeito e uma didática que vai bater de frente com a pessoa para mostrar para ela que não é o outro não faz nada para você. É você quem se ofende com o que o outro fez. Então, para de ser ofendível, para de achar que o que eu estou falando é para te ofender, porque é grosseria. Você que está vendo grosseria em mim. Eu estou sendo do jeito que eu sou. Quer que eu seja falsa? Quer que eu faça um tipinho só para parecer bonita? Eu vivo falando isso pro Ederson, meu marido. Faz Ele sentido. fala, é porque eu sou meio, assim, ríspida, né, a palavra, assim, meio ligeira, assim, curta e grossa. Meio gauchona. Meio gauchona. E daí ele assim, ai meu Deus, que grossa. Aí eu deu bem, né? Daí eu olho pra ele assim, amor, mas não eu não tô sendo grossa, é o meu jeito de falar. É tu que tá me vendo grossa, porque na tua mente tu já me vê assim, dessa forma, né? Amor, não sou grossa, viu? Tá comprovado. Não é. E outra, você está sendo você e dentro do teu ser, dentro do teu jeito, aquilo ali não é por mal. Exato, pra mim, eu digo assim, não, mas assim, às vezes, e ele é bem calmo, né? Daí eu falo assim, não, só um pouquinho, me conta aí onde é que eu fui grossa, porque pra mim eu falei tudo tão natural que eu não me vejo. Você acredita em signos, assim, astrologia? Não é que eu lua? acredito. Eu ia falar assim gosto. pra ela, nossa, porque nós somos taurina. Eu falei, nossa, será que ela acredita nisso? Não é que eu acredito. Eu gosto, eu acho que as pessoas trazem um traço de personalidade do próprio signo. E isso é normal. Lá em casa, por exemplo, meu filho é libriano, você nunca sabe o que vai sair do quarto. Porque sempre a balança. Pra saber o que você é. Eu sou escorpião. Escorpião, me dou super bem. Desgraça, né? Escorpião, desgraça. Eu não entendo muito eu signo, adoro, amiga. eu dou super bem. A Marcela que me atualiza, assim, do que tem rolando no touro. Porque eu, tipo, oi? Então eu vejo que tem traços, mas claro, não é que seja uma ciência exata, né? Porque não é. Mas tem algum pouquinho aí de fundamento. Então eu gosto muito de filtrar as coisas. Eu filtro aquilo que tem fundamento, aquilo que faz sentido. Eu sou cética pra caramba, até que me prove ao contrário. Eu sou cética, sabia? Sempre me dei bem. Demais, né? Ele nem tá ouvindo agora, mas ele sabe quanto eu sou cética. Tá vendo assim? Gente. Não, mas é porque é muito difícil ser cético, porque a gente é cheio de viés cognitivo, assim, né? Aquilo que a gente traz. Então, não é pra qualquer um. Exato. Porque a gente leva em consideração várias coisas
que a gente acredita, né? E aquilo vai montando que é certo, todo o que é resto. errado, né? Mas aí, voltando à sua pergunta, só para já concluir... já filosofando bastante. Só para concluir, a pessoa ela tem que sair do modo ofendível. Não é porque você falou de um jeito, não é porque você... Eu falo gritando dentro de casa, porque gaúcho grita. Sim, meu Grita. Deus. Não, esses dias agora, né? Agora vamos fazer outro parênteses. A minha gente. família é parece gaúcha. gaúcha. Porque é o negócio dos parentes, né? Nós estávamos lá em casa, daí meu Aí eu me irmão... sinto um pouco gaúcha, porque eu sou a única da família que não nasci no Rio Grande do Sul. Olha, viu, então? E ela tem o pé lá, né? Tem o pé, aham. E aí o meu irmão tem um bebezinho de 3 meses, né? Daí a primeira saída dele foi agora no aniversário da minha avó. E aí nós tava tudo na sala, assim, e daí nós conversando e falando. Daí assim, meu Deus, nós estamos brigando, estamos conversando. Parece que tá brigando, Porque mas não assim, é, imagina, a os família irmãos, reunida. 3 irmãos, a mãe, a bisa, não sei quem e tal, e todo mundo em volta do bebê, né? Conhecer o bebê. Coitado do E aí, bebê. não, o bebê assim, ó, é tão calminho que nem o cachorro pode gritar, pode latir, a pessoa grita, cachorro late, e ele tá tricalminho, mas eu acho que é porque já acostumou, Já sabe? acostumou, Porque a gente grita mesmo, fala alto, e é o jeito, né? É o jeito. E eu dou umas pegadas, às vezes, com o aluno, porque é o próprio movimento daquilo que está acontecendo. Então, não tem como eu guardar. Eu preciso passar para o aluno a intensidade das coisas. Então, tem alunos que não gostam desse jeito que fala. Eles gostariam que eu fosse mais doce, por ser filósofa, por ser mentora. Não, eu pego na orelha quando tiver que pegar, eu dou aquele safanão. E aí tem pessoas que adoram, tem outros que acham horrível, não gostei. porque Isso também tem a ver com mimi, ríspida. né? Mimimi total. Tem a ver, Total. porque a pessoa que não gosta que outra chame atenção, por exemplo, assim, né? Nossa, assim, que nem você falou ali, que a pessoa tudo se ofende, não sei o quê. Eu, quando mandei mensagem pra Marcela, mandei umas 30 mensagens, ela foi me responder, assim, quase um mês depois, Uau. e assim, oi, tipo, né, o que era mesmo? Foi reduzida. E só respondeu a última pergunta. Tipo assim, nem sabe? Nem lembro. E se eu tivesse naquele momento pensado comigo assim, ai, que guria insuportável, tá se achando. A gente não estaria deu aqui retorno, hoje. Não me respondeu. Não estaria aqui hoje, não Tá tava vendo? acontecendo nada. Você não respondeu, tava ocupada, amiga. Tava trabalhando, Então, lutando pela sabe, isso vida. que eu penso. Depois que eu entrei pra Pagando esse meus mercado, boletos, que eu pagando vi meus que todo boletos. mundo tá em movimento sempre, porque uma coisa é você tá lá no seu trabalho, né? Trabalho das 8 às 6, tá ali, não tá vendo o mundo, não tá vendo, né? Exatamente. Quando eu fui pro mundo, que eu decidi, né? Eu decidi e eu fui atraída, porque eu comecei a buscar, a me compreender, eu percebi que todo mundo tem a sua jornada. Então, eu disse, tá de boa, se ela não conseguiu me responder. Claro. Sabe, eu não fiquei pensando, ai, não sei o que, não sei o que. Ser de propósito. Não, ela não me respondeu porque ela tá ocupada. É isso, tá com isso que ela alguma tá coisa. falando faz todo sentido. Que às vezes eu tô conversando com uma pessoa, tô falando assim, viu, tem que fazer aquele meu jeito. Aí a pessoa do outro lado, quando eu não mando áudio, que eu escrevo, calma. Eu fico pensando, gente, Como? é a maneira com que ele leu o que eu escrevi. Que engraçado, né? Exatamente. E eu gosto muito de mandar áudio, justamente por isso. Porque se eu mandar escrito, a pessoa pode interpretar da forma Interpretar dela. diferente. Faltou uma vírgula, ferrou. Se eu Ferrou mandar tudo, né? áudio, a pessoa vai entender no tom da voz Verdade. já o que eu tô querendo passar. Né? Mas Se eu vocês tô mandam querendo... um podcast por áudio também? Ai, peguei no calo, ó. Lá em casa é só a cara da criança. É 10, 15 minutos de áudio. Pra explicar tudo? É uma Sério? bíblia? Esses dias a gente tava conversando e daí... a E gente meu marido tava... fala pra A caramba gente também. tava, assim, enérgica, né? Tipo assim, tava com energia, assim, na Era a sala que competição tava, né? de quem envia podcast maior. E daí a gente tava assim, ó, olha, a gente tava falando com um cliente, né? Aí ela falando com um cliente aqui, eu falando com um cliente lá. E daí depois nós duas tava conversando, trocando ideia. E o Eduardo ainda entra o no Eduardo áudio entrou junto. no áudio dela. Aí daqui a pouco ela me mandou exatamente isso. Ela printou, ela tem a capacidade de printar ali, né? O WhatsApp. Aí ela marcou assim: ei, tá me mandando um podcast. É um podcast. Claro que hoje tem a velocidade 2, mas mesmo Aí eu assim. sempre ponho, quando eu gravo assim, uns 5 minutos, eu vou assim, ó, põe na 2 que O que resolve acontece? tudo. Quando você olha que uma pessoa tá gravando áudio, você fica olhando pra tela, Pra né? esperar vir, né? Sério, eu achei muito desagradável. Daí eu printei, circulei e saí. Aí, Porque eu como falei a gente pra ela, viu, nunca cansei pode de falar, esperar. né? Como a gente nunca pode ficar falando assim do outro, né? Ela mandou um de 5. Eu mandei de 3,5, ela mandou um de 5. E aí foi mantendo, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo Não, certo. mas tá leve ainda. Tá leve. Pode aumentar. E essa história do mimi, assim, ele é um fator
principal da gente não conseguir ser Não atraído por evoluir. aquilo que a gente quer? Não manifestar nada. Tem alguma coisa além do mimimi que, tipo assim, bloqueia, que não te deixa alcançar aquilo que tu deveria estar alcançando, por exemplo? Alguma Não, coisa não é assim? que ele seja o principal. Ele é um fator, né, óbvio, que faz parte disso, mas não seria o principal. Eu acredito que o principal tem a ver com consciência, com o que você quer, o que você escolhe, os teus objetivos, saber o caminho, porque também não adianta eu dizer assim, eu quero ir daqui a São Paulo, mas eu não sei por qual estrada eu vou. Vou continuar dando voltas ou caminhos mais longos ou me perdendo, assim por diante. Mas saber onde você quer chegar, ter essa clareza, não parar até conseguir é o que muda muito a realidade da pessoa. Porque lá atrás eu era super ofendível, era Pois é, eu ia te super perguntar mimizenta. isso, curiosidade, assim, Nossa. como é que... O que Ixi. te levou a estar mudar, hoje, assim, a mudar, assim? Posso falar abertamente para vocês o que Ai, foi por que mudou? favor, ninguém vai ficar sabendo. Não, é só nós aqui. É só entre nós. Quando eu estava no fundo do poço, bem no fundo do poço mesmo, 2 ações de despejo, água e luz cortadas, escola do filho atrasada, passou por carro tudo em busca e isso? apreensão, sim, assim, o caos. Minha empresa faliu, tudo que não podia dar errado, deu. Quase que o casamento também vai pro buraco, mas ainda bem que eu tenio um marido de gente boa, que ele Dá o segura like tudo, pro marido. Dá like, ele me atura, vai direitinho pro céu quando morrer. Eles vão dizer, esse aqui manda passar. Eu falo a mesma coisa pra mim. Tá com crédito Tá já com crédito, estourado. faz tempo. Então, quando tudo isso aconteceu, eu era super mimizenta. A culpa era dos meus pais na minha cabeça. Eu tinha brigado com o meu irmão, meu único irmão. Então, eu não meu sobrinho nasceu, o único filho deles nasceu, eu não fui nem conhecer. Ao nível que a gente estava. Então, não me dava com os meus pais, não me dava com o meu irmão, não me dava, qualquer pé de galinha dava uma sopa, era nessa época. E eu era super nhonhonhon, como eu chamo, né? Um mimimi, nhonhonhon. Nada dava certo para mim. Aí eu encontrei um mentor, que se chama Luiz Antônio Gasparetto. Ele é do ramo espiritualista, óbvio, mas o que me chamava a atenção dele não era a religiosidade, nem nada disso, porque eu não vou para essa área, mas era o sacode que ele dava. Porque aquele sacode que ele dava era exatamente o que eu precisava naquele momento. Então, eu comecei a estudar com ele naquela época e aquilo fez com que eu enxergasse que eu tinha um potencial muito maior do que aquele que eu estava utilizando e que eu não precisava ficar contando essas historinhas para o outro passar a mão na minha cabeça e ficar com peninha de mim. Que eu poderia muito bem contar outra história. Então, eu contava aquela história da pobrezinha, que foi abusada pelo pai na infância, que não tinha amor, que o meu irmão era o preferido e eu não, e que eu era coitadinha. Só que eu entendi que eu podia escrever outra história e contar outra história, aquela de sucesso, que ia inspirar as pessoas, não deixar elas com peninha. Então, foi ele que me tirou e me deu esse sacode. Dali pra cá, eu criei vergonha na cara e nunca mais fiz um mimimi. Então, hoje, eu sinto que era a Lucimara pobrezinha e hoje a Lucimara empoderada. Porque foi esse sacode que fez isso acontecer. Hoje, quando eu dou sacode nas alunas, é porque provavelmente é aquele ingrediente que foi o fator predominante para mim na época, que pode ser que falte para a vida delas também. Então, eu coloco esse tempero, porque eu sei que ela vai sentir o sabor. Isso tem, né? As pessoas são viciadas, na verdade, né? Nessa tensão, né? A gente começa a contar essas coisas porque, às vezes, como você falou, eu não sou a preferida, não sou a escolhida, não sou enfim. E aí você começa, PC, você sabe que, né? É aquela coisa que te conta uma coisa triste, o outro vem com uma coisa mais triste ainda pra você ficar com pena dele, né? Tipo assim... E isso aí deixa a gente muito, tipo, nessa seara, né? Tu não consegue ir, porque tu começa cada vez, se alguém te conta... Esses dias eu acho que tinha até um meme rolando aí, né? Que alguém contava uma coisa ruim e o outro contava uma coisa pior. Alguém contava uma coisa pior. Porque dificilmente a pessoa vai ficar feliz, que é o que tu falou antes, né? Quando tu diz assim, olha, eu comprei um carro. A pessoa não vai te dar os parabéns. Ela vai dizer... Tá bom. Nossa, tá fazendo tráfigo. Tráfico de Aham. drogas. Tá trabalhando com a internet agora? Não, é O que tráfico. será que ela tá fazendo? Lá no Rio Grande do Sul eles falam cheia. Cheia. Não, eu Cheia. sempre fui cheia da rua. Sempre fui a cheia da rua. Esse, eu não esse conhecia adjetivo eu isso. tenho. É mesmo? Eu era cheinha cheia. cheinha, realmente. Era um pouquinho fofinha, né? Mas, Mas assim, eles querem dizer mentira. mas eu não era convidada para aniversário. As crianças na escola brincavam em rodinha, eu ficava de lado. Eita. Porque eu nem tinha feito nada para ninguém, mas as pessoas me viam como cheia. Assim, eu sempre ficava de lado nas rodinhas. Festa de aniversário dos amiguinhos da quadra. Quando eu ficava sabendo, tem festa na casa fulana, não fui convidada. Eita. Menina, eu nunca me permiti não ser convidada. Se eu tenho vontade de um lugar, eu falo, não, posso ir. Não, é que, né, então, é que apesar de nós muita sermos opção taurinas, comigo. a Marcela vai, Chega né? lá. Eu já não, eu tipo assim, ó,
se eu não fui convidada, eu não vou. Tipo assim, Imagina sabe? que eu vou passar vontade. Mas tá certo, tem que ir. Mas agora você lembrou Não, desse eu termo já que eu nem tenho. lembrava do Ah, cheia. cheia, Nem é. lembrava. Ela é cheia, assim, né? Gente, nós acabamos de completar 1 hora de Não conversa. dá pra acreditar. Eu olhei, eu parei de olhar pra ver se parava. Nem sei que horas são. Eu parei de olhar. Uma hora que nós estamos aqui. falando. Lucimara, meu Deus. Quando o papo é bom. É Não, bom, olha. né? Lucimara, você é uma pessoa maravilhosa. Foi incrível. Maravilhosa, tá? Feedback maravilhoso. Sim, eu já quero manifestar muitas coisas, entendeu? Já quero entrar no teu treinamento. Bora. Lucimara, eu quero que você dê uma mensagem final ali pro nosso público. Por favor, para aquela pessoa que quer Nossa, manifestar. Olha aqui, eu até arrepiei. Aham. A mensagem final. Para aquela pessoa que talvez tenha uma tendência a ser mimizenta. Vai com tudo que é seu. Vamos lá, então. Falando sobre o mimimi e essa pessoa que me tirou do buraco, ele me ensinou que tudo é fácil. Tanto que é a minha tatuagem. É a minha marca registrada, literalmente. Tudo é fácil porque, mas Lu, da onde você tirou isso? A vida não é fácil. Nós temos que escolher a dificuldade e lutar com a dificuldade. Nós podemos escolher que seja fácil, porque só é difícil quando eu não sei fazer. Se eu disser para vocês, toca uma música em Mi menor, você vai dizer, não sei, é difícil. Mas se você souber, você toca uma melodia de Beethoven em Mi menor. Então, o difícil é aquilo que você ainda não sabe fazer. Então, se você vive uma vida de dificuldade e pensa assim, eu tenho que sofrer, é difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém, é porque você ainda não aprendeu a fazer. No momento que você aprende a fazer, se torna fácil. Você pode escolher ir para a vida, ir para um negócio, vir para um podcast, fazer uma entrevista de emprego de maneira fácil. Ou pode tornar isso difícil. A escolha é sua. Nossa! Parabéns! Gente, é isso aí. Se você quer, você pode! Até o nosso próximo episódio aí. Um brinde à nossa vida! Aê! Maravilhoso, hein? Nossa, gente.